Olá, pessoal! Vamos conversar sobre resumo acadêmico? Por que eu estou chamando de resumo acadêmico? Para distanciar um pouco de qualquer outro, nós temos outros tipos de resumo que são usados também em outras etapas escolares. Então, nesse momento, nós vamos falar especificamente sobre esse gênero textual que é elaborado na academia e serve também para introduzir trabalhos de conclusão de curso, né? Artigos, monografias, dissertações, e serve também para enviar como propostas para congressos, simpósios, esses eventos científicos. Eu vou evidenciar sua definição, suas características, formatação, e ao final eu vou mostrar para vocês alguns modelos que podem nortear a sua futura construção. Primeiramente, o que é um resumo? Bom, resumo é uma síntese de uma pesquisa. Lembrando que nós estamos voltados aqui para a questão de pesquisa científica. Ele é um resumo de um conteúdo mais amplo, né? Então, o objetivo principal nesse momento que você vai realizar uma pesquisa, ou que você realizou uma pesquisa, é apresentar uma visão geral do trabalho, oferecendo ao leitor a possibilidade de conhecer quais são os pontos principais dessa pesquisa e saber se lhe interessa ou não, né? É como aquele tópico frasal que vem no início do texto, que vai nortear todo o desenvolvimento textual, todo o desenvolvimento de ideias, e que vai oferecer ao interlocutor a possibilidade de dizer: isso me interessa, eu vou querer continuar lendo, ou não. Ele é organizado basicamente por uma sequência de frases concisas, afirmativas, e não de enumeração de tópicos. Então a gente não pode sair apenas colocando um tópico atrás do outro, sem encadeá-los de uma maneira coerente. Tá? Então, basicamente, um resumo é essa grande síntese, é uma construção breve que traz uma visão bem geral e global de um trabalho. Como características básicas, nós podemos evidenciar primeiro a construção em um só parágrafo. Então, nós não temos aquele ponto, parágrafo para iniciar uma outra abordagem, uma outra ideia. Ela é apenas uma ideia completa que está em um bloco de informações. Ele é escrito com verbos na voz ativa e terceira pessoa do singular. Vale ressaltar que essas informações, né, quanto aos verbos e quanto à extensão que nós vamos falar aqui, elas foram retiradas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que orienta essa questão de desenvolvimento de trabalhos científicos. Quanto à extensão, segundo a ABNT, nós temos de 150 a 500 palavras os resumos que são de trabalhos acadêmicos, no caso teses, dissertações e outros trabalhos, e também relatórios técnicos científicos. E um resumo menor de 100 a 250 palavras quando é para artigos ou periódicos, né? Artigos de periódicos. No caso, toda vez que nós temos que fazer um resumo ou para trabalho de conclusão de curso ou para enviar para algum evento científico, geralmente eles dizem a quantidade de palavras. Então, por exemplo, a extensão média, né, é de 150 a 500 palavras. Quem vai definir esse intervalo é a instituição para onde você irá mandar a sua proposta de pesquisa. No caso, tem alguns eventos que pedem entre 200 e 300 palavras. Isso daí já fica a critério da instituição. A formatação exige um espaço simples, né? No caso espaço 1, e a fonte ela tem que ser um pouco menor do que a do corpo do texto. Isso se esse resumo for aquele gênero introdutório do trabalho de conclusão de curso. Se você mandar para eventos científicos, obviamente eles vão definir essa fonte, eles vão definir o tamanho, o espaçamento e tudo mais, apesar de que o espaçamento geralmente é mas a fonte às vezes tem até um formulário que nós fazemos só copiar e colar, então não tem esse tamanho de fonte definida. Na verdade, eles definem mais essa quantidade de palavras e os tópicos
a serem evidenciados no resumo. Logo em seguida desse bloco de informações, desse parágrafo, nós temos o que chamamos de palavras-chave. São palavras que representam o conteúdo do trabalho, as palavras representativas desse trabalho, segundo a ABNT. São palavras de extrema importância, são aquelas palavras que são o carro-chefe da tua pesquisa. Geralmente, elas aparecem no título e nesses principais componentes, como problema, objetivos, objetivo geral e específico nesse caso, né? Porque são palavras que vão representar os principais conteúdos, no caso, a tua categoria de análise e, por vezes, até a tua grande base de pesquisa, a tua grande teoria. Geralmente, eles pedem entre 3 e 5 palavras. Isso também é definido pela instituição para onde você enviará o trabalho. Aqui está alicerçando, né, essa pesquisa científica. Elas são constituídas em ordem decrescente, do tópico mais geral ao mais específico, então ela pode vir da tua teoria de base até a tua categoria de análise, perpassando, obviamente, por pontos-chave da tua pesquisa, né? Aquelas teorias principais que alicerçam os pontos da pesquisa. E a formatação, né, onde ela vem, é bem seguida do resumo. Finalizou o resumo, aí sim, na linha seguinte, palavras-chave em negrito, seguida por 2 pontos. E essas 3 palavras ou 5 palavras, ou entre 3 e 5, podem ser 4 sem problema nenhum, que são divididas por ponto e finalizadas por ponto. Então, aí é importante que você escolha as palavras de fato que sejam importantes para o teu trabalho e não uma palavra que seja ali subjacente a toda aquela teoria, tá? Porque elas que vão ser a representação de toda a tua pesquisa. Geralmente, elas inclusive norteiam a localização da tua pesquisa na internet, né? Então, precisa de fato serem as palavras representativas do teu trabalho. De que se compõe esse resumo? Quais são os principais tópicos que devem constituí-lo? Bom, segundo a ABNT, os objetivos, o método, os resultados e as conclusões da pesquisa. Obviamente que, dependendo da instituição, eu posso colocar só o objetivo geral, né? Mas também outros tópicos podem ser solicitados, como a problemática, né? Qual o grande problema da tua pesquisa, a justificativa e qual é a base teórica, que vertente que se alicerça ao trabalho e quais são os principais teóricos que vão ali fundamentar o estudo a respeito daquele conteúdo. Mais uma vez, esses tópicos são definidos ou pelo manual do TCC próprio da instituição ou pelo evento científico que está solicitando a pesquisa, né? Então, eles vão definir, insira tal tópico e tal tópico, e com base nisso, então, você vai elaborar o seu resumo. Agora sim, vamos aos exemplos de resumo. Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós observamos aqui na parte superior do resumo o título em letras maiúsculas em negrito. Logo na linha de baixo, justificado à direita, nós temos o nome do autor, seguido, entre parênteses, pela instituição da qual o autor faz parte. Então, no caso aqui, na época eu estava ainda na Uninorte. E logo uma linha após, né, pulando uma linha, nós temos
o bloco de resumo. Há tópicos neste resumo que foram solicitados pela instituição para onde ele foi enviado, que esse resumo foi para um evento científico. Há tópicos que são os tópicos base sugeridos e orientados pela ABNT como primordiais. E há um tópico que eu particularmente considero importante e é estilo, característica minha, colocar em meus resumos, que é a contextualização. Não é obrigatório, tanto que nós vemos por aí muitos resumos que já iniciam pela apresentação do objetivo geral, tá? Não é errado, mas eu particularmente gosto de contextualizar, né? De apresentar para o meu leitor um panorama daquilo que será discutido. Não é uma discussão teórica, gente, é apenas uma contextualização dos principais tópicos a serem abordados no trabalho, no caso exatamente das palavras-chave. Então, vocês observam aqui nas primeiras linhas que tem uma apresentação da linguística textual como base teórica, até a questão, né, da introdução das estratégias de constituição dos sentidos de um texto, que vai evidenciar o estabelecimento das cadeias referenciais, que é minha palavra-chave principal. Seguindo, obviamente, da base teórica, que é a linguística do texto, a linguística textual propriamente dita, e os estudos sobre referenciação. Então, aí eu venho constituindo numa ordem lógica um encadeamento de ideias até chegar nos meus tópicos principais do trabalho, na minha teoria principal, que são as cadeias referenciais. E em seguida, eu vou abordar a minha questão problema. No caso aqui, eu estabeleci duas questões: como se apresentam as cadeias referenciais em textos de alunos do ensino superior. Então, aqui está meu primeiro ponto, são as cadeias referenciais. E a segunda pergunta é para evidenciar o meu segundo ponto principal: como a reescrita enquanto exercício pode auxiliar o aluno a desenvolver as habilidades de leitura e escrita. Então, eu vou fazer uma relação de dois grandes assuntos da linguística textual, que são as cadeias referenciais e a reescrita. No caso, vocês observam aí que eu tenho duas perguntas. Então, eu tenho aqui o meu problema evidenciado. Lembrem que problema não está lá na BNT como um tópico principal, mas muitas instituições, elas pedem esse problema, que é um dos tópicos principais do projeto de pesquisa. E aí, em seguida, nós temos a exposição, né, a apresentação dos objetivos. Então, aqui em seguida nós temos o objetivo geral, né? Nesse caso aqui, eu só coloquei o objetivo geral, né? Lembra que eu falei, pode ter só objetivo geral, pode aparecer os objetivos geral e os objetivos específicos. E em seguida, eu coloquei qual é o meu corpus de pesquisa, no caso, né, a reescrita de alunos do ensino superior. Então, eu vou trabalhar com textos do alunos do ensino superior, textos de alunos do ensino superior. Em seguida, já que eu falei sobre esse corpus, né, que são os textos do aluno universitário, eu vou falar um pouquinho sobre a reescrita como processo, né, e a sua função. Observem que é uma coisa básica, bem até aqui, ó. Então, é só uma frase que vai aí completar o sentido do texto, porque lá na primeira parte eu falei sobre a cadeia referencial. Expus as perguntas, coloquei meu objetivo principal, coloquei meu corpus de pesquisa e disse como é que eu vou trabalhar essa reescrita, já que eu falei que esse corpus ia ser exatamente esse processo de reescrita desses alunos. Em seguida, nós temos o escopo teórico, ou seja, os principais autores daquelas teorias que eu estou
abordando, que vão fundamentar, que vão embasar a minha pesquisa, ou que vão embasar as minhas análises. Então, nós temos aí a fundamentação teórica, né? E eu digo sobrenome do autor, ano, sobrenome do autor, ano. Não entra o nome do autor todo e eu não faço absolutamente nenhuma citação. É somente dizer quais são esses autores que eu vou utilizar para cruzar, né, a minha análise com a fundamentação teórica, né? Quem são essas pessoas? No caso, observem que eu dividi. Quem são os autores que trabalham a referenciação, no caso, que vão embasar a cadeia referencial, e quem são os autores que que discutem a questão da reescrita. Não há necessidade de fazer essa diferenciação, mas também aí foi uma característica da minha, né? Foi um estilo que eu aproveitei aí para fazer didaticamente uma divisão coerente. Por fim, nós teremos os resultados. Observem, né, que eu coloco como resultados preliminares, o que pode apontar para uma pesquisa em andamento, né, que era o que acontecia naquela época. Então, eu tenho basicamente um resultado preliminar, né, apontando para as cadeias como um importante recurso de progressão textual, indicando o propósito do texto, conhecimento sobre a utilização dos recursos, né? Então, e aí eu coloco, para finalizar, apenas esses pontos principais que eu acredito que sejam importantes para esse momento, né, para a apresentação desses resultados prévios, né, que nada ainda, a pesquisa não estava finalizada. Pode? Pode, com certeza. Nós vemos muito nesses congressos pessoas apresentando o trabalho que está em andamento, o trabalho que ainda vai iniciar ou o trabalho concluído. Então, sinta-se à vontade para fazer esse resumo sem que necessariamente a pesquisa esteja finalizada. E por fim, observem aí as palavras-chave, no caso, 3 palavras. Texto como a principal palavra, no caso, né, lembra que é decrescente, né, do maior para o menor. Cadeias referenciais e, por último, a reescrita de textos. Então, esse daqui é o primeiro exemplo. Nesse nosso segundo exemplo, continuamos com a mesma formatação. Título no canto ou na parte superior centralizado, nome do autor logo abaixo, seguido pela instituição, o bloco de resumos e as palavras-chave. No caso desse texto, desse resumo, nós temos também, como eu falei para vocês, característica minha, a contextualização dos tópicos principais da pesquisa em termos teóricos. A base teórica, no caso, o pressuposto da linguística textual também, que é minha área de pesquisa. Em seguida, eu coloco o objetivo geral, o corpus em seguida e a metodologia. A metodologia, nesse caso, ela não é descrita de uma forma bem detalhada. Eu coloco apenas que os artigos, né, que no caso aqui eu trabalho com artigos de opinião veiculados em sites, né, de jornais do Estadão, do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Eu digo o período que eles foram coletados, né? Então é só uma breve exploração aí da metodologia, informando de onde foram tirados os textos e em que período. E aí, em seguida, a base teórica, mais uma vez, né? Os estudos de todos os autores, de todos não, dos autores base, sempre que eu faço ainda dividido, no caso aqui, dividi entre referenciação, recategorização e coerência, né? Então, aí eu tenho 3 pontos principais, então eu dividi esses teóricos. E por último, os resultados também daquele jeito, sintético, mas apresentando uma visão geral de como foi essa constituição.
Palavras-chave também, 3 palavras, referenciação, recategorização e sentido. Observem que aqui eu não coloquei já texto como palavra, né, o tópico maior. Eu coloquei a própria referenciação. Eu poderia ter colocado ao final aqui artigos de opinião, né, que é o meu corpus, né, que são os meus textos analisados. Poderia como uma quarta palavra. Referenciação, recategorização, sentido, artigos de opinião. Tá? Então, você vai escolher, você vai definir conforme a sua questão, a sua concepção do trabalho como um todo. Não há nessa questão aí uma regra que feche, que isole aquilo que se pode fazer, tá? Então, você sinta-se à vontade. Lógico que a instituição para onde você vai enviar vai definir quantas palavras vão ser, você vai trabalhar dentro dessa proposta e definir o que é principal para apresentar ali o seu trabalho. Como eu não coloquei a palavra artigos de opinião no título, eu optei por não colocar nas palavras-chave. Se eu tivesse colocado artigos de opinião, né, processo de recategorização e a construção de sentidos em artigos de opinião, talvez eu tivesse colocado lá no final das palavras, né, como uma palavra principal, mas optei por não colocar. Então, observem que esse exemplo, diferente do primeiro, nós já temos uma mudança ali na constituição desses tópicos, mas os principais estão constando e, principalmente, eu tenho que colocar exatamente o que me é solicitado pela instituição para onde eu enviarei o meu resumo. Bom, aqui no nosso último exemplo, continuamos com a mesma, né, constituição, mesmo bloco, título centralizado. Aqui no caso já são 2 autores, sempre seguidos pelas instituições, que podem ser iguais ou diferentes, né? Então aí não há problema, você pode repetir. E nesse caso, mais uma vez, a contextualização. Aqui já foi evidenciada a pergunta problema, né? Quais os recursos utilizados na escrita? Quais os recursos são utilizados na escrita do texto por alunos ingressantes do ensino superior? Então, eu tenho minha pergunta. Em seguida, o objetivo geral, que não está descrito aqui. O objetivo geral né, nesse caso, já foi colocado da seguinte forma: e isso nos permite analisar o nível de proficiência escritora de ingressantes desse grau de ensino, buscando identificar e descrever que recursos foram utilizados nessa prática. Então, observem que eu tenho o objetivo geral, que é analisar o nível de proficiência, e eu tenho objetivos específicos, que são identificar e descrever os recursos utilizados nessa prática de escrita. Em seguida, é evidenciado o corpus de pesquisa, no caso, textos de alunos ingressantes do ensino superior de uma instituição particular, aí é evidenciado, não necessariamente é necessário. Em seguida, o escopo teórico, né, que foi apresentado um pensamento de Goode, apresentando as relações com letramento, no caso aqui, e outro de Luria, diferenciando letrados e não letrados. Vamos parar para perceber que aqui eu não tenho uma citação, aqui eu tenho dizendo qual é a linha de pesquisa de um e a linha de pesquisa de outro, e em seguida as contribuições aí já são da questão da escrita, basicamente os autores que vão trabalhar a escrita, né? Compreensão e produção de texto. Por fim, nós temos os resultados, né? Mais uma vez, sinteticamente apresentando qual aquela visão geral sobre o resultado da pesquisa. 3 palavras-chave, no caso aí, letramento como a palavra mais ampla, escrita e ensino superior, aí para representar os textos escritos
por alunos desse nível de ensino. Observem, então, que desses 3 modelos, cada um apresenta um ou outro elemento constituinte, né, diferente. Mais uma vez, destacamos para a questão de se seguir aquilo que é solicitado pela instituição, para onde você enviará o resumo. Não é você que define. Isso daí já tem no edital para onde você enviará o resumo. Então, é só seguir o que eles pedem. E quanto a esses tópicos que eu coloquei, né, que são basicamente minha característica, que no caso aí a contextualização, você define, você opta por colocar ou não colocar. Observe que desses resumos, tem um que é um pouco maior, tem um que é um pouco menor, então vai depender também do número de palavras que pedem, né, no edital. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, pelo menos para norteá-los quanto à elaboração desse gênero textual. O mais importante disso tudo é a escrita clara, objetiva e, acima de tudo, coerente. Utilize palavras que estejam de acordo com aquilo que você pretende na sua pesquisa, obviamente as palavras principais. Deixe claro para o seu leitor o seu propósito, né, principalmente no momento de evidenciar esses principais elementos, né, que constituem o resumo, e principalmente faça um encadeamento, utilize operadores, articuladores textuais que unam esses elementos constituintes do resumo. Lembrem daquele primeiro slide que fala que não são tópicos apenas colocados em sequência. É necessário, né, como todo e qualquer texto, de um encadeamento lógico. Então, utilize esses articuladores, observe nesses 3 modelos com calma, depois, observe quais são esses articuladores que você pode utilizar para unir, né, o problema ao objetivo, o objetivo à metodologia, tornando um texto fluido, claro, sem necessidade de linguagem rebuscada ou coisas desse tipo. Esse conteúdo, ele trouxe de base, obviamente, as normas da BNT, a NBR 6028 de 2003, e também foi pesquisado no livro Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso, que trouxe em poucas linhas uma constituição muito simples, muito coerente a respeito do resumo, do gênero resumo, utilizado nesses trabalhos acadêmicos. Eu espero que tenha servido para clarear as ideias de vocês e pelo menos dar o norte aí quanto à elaboração desse gênero textual. Ok? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente se vê em outro vídeo.